Em meio ao processo de amadurecimento político e institucional da democracia brasileira, uma das maneiras pelas quais a sociedade ocupa espaços de participação na gestão pública ocorre pelo engajamento em observatórios sociais. Eles surgiram como mecanismos de controle social e interação com mecanismos de controle institucional e contribuem para gerar debates, avaliar decisões e controlar políticas e governantes. Esse é o assunto do programa de hoje e aqui conosco o coordenador do Observatório Social de Itajaí, Jonas Tadeu Nunes, e a coordenadora executiva do Observatório Social de Florianópolis, Rejane Esther Vieira. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Certo, a gente que agradece a oportunidade. Rejane, para a gente começar a entender esse assunto, o que é um observatório social, qual o trabalho que vocês realizam? O Observatório Social de Florianópolis, ele tem como foco fazer o monitoramento das licitações da Prefeitura de Florianópolis e da Câmara de Florianópolis, sendo que esse monitoramento ele é diário. O objetivo é analisar os editais que são publicados no Diário Oficial, analisar conforme um checklist, verificando Vocês avaliam todo o processo licitatório? Vocês Sim. acompanham todo esse processo e analisam esses dados, valores? Analisamos, fazemos o acompanhamento desde a publicação do edital, né? E depois a sessão pública, fazemos o acompanhamento presencial e também quando são pregões eletrônicos, fazemos em tempo real esse acompanhamento. E buscamos ver se está de acordo, se o edital está de acordo com a lei de licitações, no primeiro momento. E após essa verificação, nós sempre procuramos comunicar à Prefeitura quais são as possíveis correções que podem ser feitas, por exemplo, no edital. E depois, caso não haja um retorno, né, procuramos a Câmara Municipal de Florianópolis. Se não houver retorno, procuramos o controle externo, que seria o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para que essas correções elas sejam feitas, sejam sanadas. Mas assim, o nosso acompanhamento o objetivo é acompanhar todo o processo de licitação. Mas o Observatório de Florianópolis ainda temos uma estrutura pequena, então quando a parte da entrega dos produtos, ainda não conseguimos fazer esse acompanhamento in loco. Então essa é uma das nossas dificuldades. Mas procuramos acompanhar e verificar atentamente sempre de acordo com a lei. Se não tiver de acordo com a lei, sempre notificamos a Prefeitura. Então, é um trabalho... Como é que funciona esse procedimento? Se, por exemplo, no meio do processo vocês verificam alguma irregularidade, qual o processo que vocês desencadeiam nesse sentido? Primeiramente, é encaminhado um ofício à Prefeitura para que essa correção ela seja feita. Então, esse é o primeiro passo, né? Mas, assim, o nosso foco é uma ação mais preventiva, né? É mais de observador mesmo, assim, de estar alertando, né, essas possíveis margens, né, para fraude, para corrupção. Então, mais esse olhar é um trabalho muito de fiscalização, né? E na Prefeitura de Florianópolis e também na Câmara, temos assim somos bem recebidos, né? Sempre há um retorno com relação às nossas notificações, mas se houver assim atraso na publicação dos editais, nós buscamos estar assim bem atentos a isso, né? Quando ocorre esse tipo de situação. Tadeu, quem participa do Observatório Social? O cidadão comum pode participar? Como é que funciona? O Observatório é um espaço público, é um espaço aberto,
a participação de qualquer pessoa. Então, nós temos ali em Itajaí, por exemplo, uns 20 ou 25 voluntários. São empresários, são estudantes, são adolescentes, né? Homens, mulheres. É o cidadão é que tem que tomar consciência de que o dinheiro nos pertence e nós temos que acompanhar a aplicação desse dinheiro. Como são feitas as compras, porque essas compras, essa aplicação tem que ser de acordo com o nosso interesse, já que o dinheiro é meu, o dinheiro nos pertence, né? Então essa é a consciência das pessoas que participam ali. O que não pode, a exigência que se faz é que não pertença a partido político nenhum, que não milite em partido político, justamente para manter uma distância, né? Uma neutralidade, mas uma isenção. Quem participa do observatório ele não pode ter interesses eleitorais. Não pode ter interesses eleitorais. Isso é muito importante, porque senão o trabalho fica todo contaminado logo, né? Os partidos políticos são estruturas necessárias da nossa vida jurídica aí, mas no trabalho do cidadão, infelizmente os partidos se afastaram muito do que deveriam ser, da missão deles, então se fecharam muito, tem aí muitos interesses particulares, né? O pessoal entra para dentro do serviço público trazendo os interesses privados para dentro do espaço público. Então isso aí é a base de toda a corrupção e é aí que a gente começa o combate, né? Espaço público é um espaço sagrado e nós queremos esse espaço preservado. Então as pessoas que entram nesse trabalho têm essa conscientização aí. Tadeu, eu queria que você falasse um pouco para a gente também do histórico do surgimento dos observatórios sociais no Brasil. Itajaí foi o primeiro aqui em Santa Catarina, né? Foi. Como Florianópolis foi a primeira capital brasileira a instaurar um observatório. Capital de estado é complicado por causa da presença do estado e do município juntos, né? Nós monitoramos a parte municipal. Ainda não chegamos na parte assim do estado. Mas esse movimento dos observatórios, ele nasceu no Paraná, na cidade de Maringá, aí por 2005 ou 2006, em função de o prefeito da cidade participar de uma verdadeira quadrilha ali e roubaram bastante dinheiro, né, na base de uns 120 milhões. Isso foi descoberto, o Ministério Público entrou em ação, recebeu ameaças, foi para a sociedade, fez um movimento grande na cidade, chamou a Associação Empresarial, CDL, OAB, as entidades da sociedade civil organizada, e dali surgiu um movimento chamado SER, Sociedade Eticamente Responsável, e dentro da SER, que virou ali depois uma ONG, dentro da SER, um dos departamentos se chamou Observatório Social de Maringá. Então, dali pegou pelo estado do Paraná, as outras cidades começaram a copiar essa ideia. Nós trouxemos aqui para Santa Catarina no finalzinho de 2008. Então, Itajaí implantou o primeiro observatório daqui, foi muito bem apoiado, né, pelo Ministério Público, a FACISC, outras entidades, até de âmbito estadual assim. E hoje, então, já estamos com 5 anos praticamente de ação e com resultados razoáveis, né? Um bom engajamento da sociedade. Eu acho que as pessoas vão percebendo mais e vão, né? Primeiro todo mundo quer ver como é que funciona, se isso funciona, se não funciona, mas o engajamento vai acontecendo aos poucos e as pessoas vão se convencendo da necessidade, da obrigação que o cidadão tem de monitorar o próprio dinheiro. Porque não nos adianta eleger o prefeito, eleger um vereador e depois abandonar o sujeito lá e ele faz o que bem entender. Exatamente, a participação do cidadão no processo democrático não se resume à eleição. Exatamente. Eu vou pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo e em instantes nós voltamos com o debate sobre os observatórios sociais. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre os observatórios sociais. Nossos convidados são o coordenador do Observatório Social de Itajaí, Jonas Tadeu Nunes, e a coordenadora executiva do Observatório Social de Florianópolis, Rejane Esther Vieira. Rejane, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam hoje nesse trabalho de fiscalização que vocês desenvolvem, principalmente nas licitações municipais.
As dificuldades encontradas, até como havia comentado anteriormente, é a verificação da entrega dos produtos que foram adquiridos, que foram licitados. No caso, a nossa estrutura, ela digamos, não permite, né, que seja feita essa verificação em loco, né, da entrega. Então, essa parte é muito importante, porque pode acontecer de nem sempre o produto que foi licitado, que está no edital, produto que vai ser entregue, e também na quantidade exata de como estava no edital, com determinadas especificações. E além disso, assim, a prefeitura ou os órgãos públicos que vocês fiscalizam, eles dão essa abertura, eles fornecem as informações ou às vezes alguma resistência? Ainda existe uma resistência, uma certa limitação, porque quando questionamos, por exemplo, né, a não publicação do edital, ele foi anunciado no Diário Oficial, mas não está disponível, conforme consta no Diário Oficial. Então, há uma certa demora na publicação de determinados editais. Então, como são licitações assim muito importantes, né? E todas são importantes, mas o atraso, né, na publicação desses editais é que faz com que, por exemplo, o nosso trabalho, de correr atrás, de saber por que não foi publicado, qual é a dificuldade. Isso dificulta bastante o trabalho de vocês. E dificulta porque assim que o edital é lançado, nós fazemos a verificação, que é o checklisting, se está em conformidade com a lei de licitações. E depois todo o acompanhamento, né? Tem a data da sessão, vamos, né, de estar lá presencialmente acompanhando, ou então em tempo real, né, pela internet, mas nesse sentido, assim, ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados. E o nosso papel justamente é esse, de chamar a atenção para essas dificuldades, né? Jonas, no caso de Itajaí, o Observatório Social existe desde 2008, né, como a gente já falou, é o primeiro do Estado. Né? Nesse período de existência, quais foram as principais conquistas que vocês verificaram nesse trabalho de fiscalização que vocês desenvolvem? Bom, nós também monitoramos assim diariamente, como todos os observatórios, a metodologia é igual no Brasil todo, nos 12 observatórios aqui de Santa Catarina, todos nós trabalhamos da mesma forma. Temos essas mesmas dificuldades. E diariamente com essas observações, surgem casos e fatos e a gente vai fazendo as intervenções ali que são necessárias. Por exemplo, nós monitoramos nesses 4 anos, 2009 até 2012, monitoramos 1.160 processos licitatórios. É muita coisa. É bastante coisa nesses 4 anos. Diariamente, de manhã e de tarde, nós monitoramos ali a prefeitura, o Porto de Itajaí, que é uma autarquia municipal, a Câmara, e o SEMASA, que é o órgão da água. Então, sempre tem fatos novos, sempre tem muita história assim. Mas, por exemplo, nessas 1.160 licitações que nós monitoramos, a distância, a diferença entre o preço que o município ia pagar e o que efetivamente pagou, deu 151 milhões a menos. Quer dizer, nós, sociedade civil, ajudamos o município numa economia de 150 milhões. Isso para um município como Itajaí representa aí uma economia muito grande. Representa muita coisa. Esses recursos aí podem ser usados ali em construção de escolas, em melhoramento de estradas, né, em muita coisa. É uma sobra grande no orçamento, porque esse dinheiro, quando sai a licitação, quando ele é separado, o tanto que vai ser usado, depois não usa aquele tanto que foi separado do orçamento, ele não volta mais lá para o orçamento, ele vai. Então o nosso controle social ainda não consegue descobrir para onde é que vai essa diferença. Entendi. Onde é que é gasto isso, mas nós estamos progressivamente e queremos chegar perto disso. Então a sociedade civil tem condições de ajudar o poder público, né, a administrar, fazer a gestão. Nós queremos uma gestão participativa, as pessoas querem participar da gestão.
O voto que nós damos não é uma procuração em branco para o prefeito fazer o que ele bem entender, o vereador fazer o que ele bem entender. Não é uma procuração em branco. É uma procuração que nós damos e podemos muito bem retirar, como qualquer procuração se pode fazer, né? Então, o que a gente pretende, e nesses resultados todos que a gente anda buscando, é que haja essa conscientização por parte do poder público, por parte da administração pública, que ainda existe uma cultura assim de esconder coisas, uma cultura meio de, né, uma resistência, mas que tem que sair daquele princípio, como dizia a palestrante agora no evento que nós viemos dali, temos que sair da publicidade e passar para a transparência. A simples publicidade não é suficiente para nós. Não adianta mostrar números e o povão não entende nada do que está sendo dito, aquele monte de zeros e não diz nada. Tem que ser informações úteis para o cidadão, né? Então, quando eu entendo o que está acontecendo na administração, eu participo, eu ajudo, melhoro o meu resultado, melhoro o resultado de quem está gerindo ali, do gestor, né? Regiane, nesse sentido da transparência, né, de que o cidadão ele precisa entender esses números, vocês também fazem um trabalho de educação financeira aqui em Florianópolis, né? Explica pra gente como é que funciona esse trabalho. Recentemente participamos, né, de um encontro da Cidadania e Educação Fiscal na Universidade do Estado de Santa Catarina, na ESAG, onde foi convidada uma escola pública trazendo, né, estudantes do terceiro ano do segundo grau para participar de oficinas onde os observatórios, né, promoveram essa oficina de educação fiscal, despertando nos alunos o interesse em também ser um fiscal, né? O interesse do controle social, de despertar nos alunos que foram convidados a noção da corrupção, a noção de ética, o que é a ética, aonde está a corrupção no seu dia a dia. Então, nessa oficina, procuramos trazer questões cotidianas aonde a corrupção está presente, como, por exemplo, colar nas provas, furar a fila, comprar produtos piratas, então assim, CD que não é o original. Então assim, são pequenas atitudes no seu dia a dia, no troco, por exemplo, de fazer a diferença. Então, procurar essa oficina, por exemplo, ela foi com o objetivo de despertar isso nos alunos, né? Essa noção do que é ético, do que é correto, de refletir, isso é certo, isso é correto. Então, é nesse sentido. E também... Com certeza é um trabalho bastante importante aí para o futuro, né? Porque é uma semente que precisa ser semeada nas crianças. Com certeza. Bom, infelizmente o nosso tempo aí está chegando ao fim. Só antes de encerrar, eu gostaria que vocês fizessem um convite para quem está nos assistindo para participar, buscar se informar sobre o Observatório Social de sua cidade e participar desse movimento. Como é que quem tem interesse em participar, como é que deve proceder? Bom, vamos aproveitar, a gente sempre agradece a oportunidade de poder ir a público, explicar o que é o observatório, o que é como é essa solução para encaminhamento de problemas, né? Então ficam convidadas todas as pessoas que queiram participar como voluntários. Não precisa ser técnico formado em direito ou em contabilidade ou em administração, coisas muito elevadas. Qualquer pessoa pode participar como voluntário. Basta ter vontade. Basta ter vontade e consciência de que todo poder emana do povo, que esse dinheiro é meu, essa coisa, e que nós temos que participar na gestão pública. E para participar do Observatório de Florianópolis, Regiane, como é que o cidadão que está nos assistindo faz para entrar em contato com vocês? Eu gostaria de mostrar a nossa página no Facebook, onde aquele que estiver interessado em participar, basta deixar uma mensagem no Facebook, entramos em contato, deixar o seu e-mail, deixar o telefone, a sua área, a área que gostaria de atuar no observatório, e também acessando a nossa página na internet e pode enviar também um e-mail, mensagem através dessa página. Então tá bom, agradeço muito a participação de vocês e espero aí que com esse apelo mais pessoas venham a participar dos observatórios sociais, né? Obrigado.
E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com novos assuntos, sempre sobre a administração pública. Até lá!